Nessa segunda aula de aparelho reprodutor, a gente trabalha especificamente sobre o aparelho reprodutor feminino. É óbvio que o aparelho reprodutor feminino ele é mais complexo, tem mais estruturas e também cai mais em provas vestibular. Então, nesse caso, o aparelho reprodutor feminino ele pode ser subdividido para simplificar a anatomia dele em genitália externa e genitália interna, que significa aquilo que está do corpo para fora, que tem mais papel realmente de proteção, e aquilo que está para dentro, que é aquilo que realmente tem mais papel de reprodução. Então, suponhamos que a gente tenha uma mulher deitada assim em posição ginecológica, deitada com as pernas entreabertas. A estrutura do aparelho reprodutor feminino vista externamente, também chamada de vulva ou pudendo feminino, é dotada de fora para dentro. Grandes lábios, que são duas dobras de tecido epitelial ricos em gordura para o lado de dentro, para proteger a estrutura óssea que a mulher vai ter no quadril e ainda para fechar a entrada do orifício vaginal, que significa essa parte aqui quando a mulher fecha as pernas, a tendência dessas duas áreas aqui é acabarem fechando também, e aí fecha o orifício vaginal. Para ajudar a fechar melhor, a mulher vai ser dotada, assim como o homem também tem, de pelos pubianos. Esses pelinhos pubianos que ficam aqui, eles na verdade criam uma espécie então de grade que fecha a entrada de possíveis agentes patogênicos para dentro do aparelho reprodutor feminino. Então, a mulher está muito mais suscetível a doenças infecciosas no aparelho reprodutor, pelo fato de que aqui já dá passagem direto para dentro do corpo dela e é uma cavidade comparada ao homem bem maior. Então, há uma probabilidade maior de doenças na mulher do que no homem. Além dessas características, a gente vai encontrar logo para dentro dos grandes lábios, pequenos lábios, que são dobras menores de pele, que auxiliam também no fechamento da estrutura reprodutiva feminina, mas que não apresentam tanta quantidade de gordura assim. Então nós temos uma dobra de pele externa, uma dobra de pele interna, que são as camadas, então, responsáveis especialmente por fazer, em especial, essa parte do fechamento do aparelho reprodutor. Para o lado de dentro dessas duas camadas de pele que compõem grandes e pequenos lábios, é possível a gente encontrar ainda o orifício vaginal na camada mais inferior, que é aquilo que vai dar passagem para o aparelho reprodutor, e aí a parte interna realmente voltada para a reprodução. Além dessa parte do orifício vaginal, a gente vai encontrar bem em cima o clitóris. O clitóris, na verdade, ele só tem uma área muito pequenininha que fica voltada para o lado externo, o resto ele está todo enfiado para dentro do corpo da mulher, assim, na horizontal mesmo, Então, é um órgão que vai para dentro e só fica com uma pequena parcela para o lado externo. Ele, assim como o pênis, é um órgão erétil e também extremamente sensível, como é a glande no homem. Então, é o órgão de estimulação sexual feminina. Quanto mais estimulado o clitóris, maior é a liberação de muco, que vai acontecer por dentro do orifício e canal vaginal, fazendo com que facilite, assim, toda a lubrificação do aparelho reprodutor feminino durante a relação sexual. Por isso que, nesse caso, o estímulo sexual na mulher tem um papel extremamente importante para que essa parte interna aqui fique toda ela lambuzadinha, lubrificada, evitando, de repente, uma possível lesão, um machucado que possa acontecer nas paredes internas do orifício vaginal. É importante lembrar que uma mulher, ao longo da sua vida, ela vai ter alguns momentos onde ela vai começar a ter relações sexuais. Então, enquanto ela não tem relações sexuais, ela vai normalmente ter uma membrana de pele um pouquinho mais fechadinha dentro dessa área, que assim seria mais ou menos isso aqui, ó. Essa membraninha de pele que fica ali, ela tem um orifício no meio, Ela é furadinha assim. Então, o que acaba acontecendo? Nesse caso aqui, essa parte toda é o que nós popularmente chamamos de ímen e que normalmente está associado à virgindade das mulheres, mas isso é uma questão discutível em outros aspectos. Mas a grande questão é a seguinte: quando a mulher começa a ter relações sexuais e o pênis vai entrar por aqui, o que acaba acontecendo então é que a tendência é rasgar essa pelezinha, romper ela nas margens, aqui assim, e esse rompimento vai acabar causando sangramento. Então é normal que até lá pela terceira relação sexual, às vezes um pouco mais, essa membrana ela esteja rígida, resistente ainda. Então vai ter dor nas primeiras relações sexuais. Com o passar do tempo, essa membrana ela se rompe, se rasga, e aí o que acaba acontecendo é que a tendência é não doer mais. Existe possibilidade de reconstrução do ímen muitos anos depois, que é costurar isso aqui de volta, refazendo ele. Só que lógico que é uma coisa que vai acabar fechando de novo o ímen, faz fechar a entrada da cavidade vaginal e vai acabar doendo depois. Se a mulher for ter relações sexuais, vai sangrar mais uma vez. Ou seja, é uma coisa que sexualmente não faz muito sentido. Então,
essa partezinha toda do orifício vaginal, essa partezinha do clitóris e os grandes lábios é o que compõe a genitália externa. Essa parte do meio, que é um duto pequenininho que vem diretamente da bexiga da mulher, não é parte da reprodução, não é parte do aparelho reprodutor. Essa parte da uretra é parte do aparelho excretor, assim como no homem. Só que como no homem espermatozoides e urina passam pelo mesmo duto, nos homens a uretra ela tem função genital e urinária, que significa ela tem função reprodutiva e também função de excreção. Então, nos homens a gente pode dizer que a uretra é geniturinária. No caso das mulheres, a uretra tem papel só excretor, só vai fazer a urina, né? A passagem da urina, a micção, nada mais. Então, a uretra, nesse caso, para as mulheres é só aparelho excretor. Então, esse espaço daqui para dentro, até chegar a bexiga nas mulheres, são cerca de 4 centímetros, que é um espacinho bem pequenininho, tá? Tipo a tampa da caneta, um pouquinho mais. Sendo assim, a distância entre o corpo da mulher do lado externo e a bexiga para o lado de dentro é muito curta. Então, a probabilidade das bactérias atingirem a bexiga nas mulheres é bem maior do que nos homens. Os homens têm esses mesmos 4 centímetros e mais o comprimento do pênis. Vai gerar em torno aí de 15 a 20 centímetros no homem, então, a distância entre o meio externo e a bexiga. Por isso que é muito menos provável uma infecção urinária em um homem, porque a distância entre o meio externo, onde as bactérias estão, e o lado interno, onde a bexiga está, é maior. Então, para as mulheres, o próprio fluxo de urina, com frequência, força a saída das bactérias, evitando uma possível contaminação. Então, lembrando, pedaços do aparelho reprodutor feminino para o lado de fora, grandes e pequenos lábios, que compõem a vulva, o clitóris, que é o órgão de estimulação sexual, e ainda o orifício vaginal. Daí para dentro, do orifício vaginal para dentro, a gente vai ter a genitália interna. Nessa genitália interna, a gente vai ter então, primeiro, do orifício vaginal para dentro. O orifício é só a entradinha, né? Então, do orifício para dentro, o canal vaginal, que é um órgão em forma de um túnel muscular, com músculos circulares que podem apertar, o que auxilia na hora da relação sexual e principalmente na hora de empurrar o feto para fora. Então, esse músculo pode fazer muita força empurrando o feto. Depois, o colo do útero, que seria essa partezinha aqui, que vai ter um orifício no meio. É por esse orifício que escoa o fluxo menstrual, tá? Então, esse colo ele tende a ficar mais fino e mais dilatado na hora que o bebê tem que passar ali. Então, o colo é o que define aonde termina o canal vaginal e onde começa a estrutura do útero. Esse espaço, esse comprimento do canal vaginal é proporcional ao comprimento de pênis. Como a gente sabe, o aparelho reprodutor masculino e feminino eles devem ser compatíveis, né, de comprimentos próximos. Então, vai ter uma média aí de 13,5 centímetros até os 16, 17 centímetros, que é a média mais ou menos de cavidade vaginal e também de comprimento de pênis. Passou dali do colo do útero para dentro já é a estrutura uterina. Então, o útero tem outro tipo de papel. Então, cada órgão do aparelho reprodutor feminino tem uma atividade. Então, vamos listar aqui, ó, o canal vaginal. Qual é o papel dele? É fazer a cópula e o parto. Então, não é só o útero que contrai na hora do parto, né? A cópula recebeu o pênis na hora do acasalamento. Depois, o útero, que é quando passou ali para dentro, né? Então, a estrutura do útero é essa cavidade grandona que tem aqui no meio. Ali dentro, a gente vai ter o desenvolvimento do feto, tá? Então, aqui, ó, a gente vai ter a embriogênese. Essa embriogênese vai se dar toda dentro do útero. Então, alojamento, proteção, alimentação do feto em fase de crescimento, é tudo ali dentro do útero. O útero, então, é ramificado para dois lados através de dois canudinhos, de dois dutos ou tubos, chamados de tubas uterinas, ovidutos ou antigamente chamados de trompas. As trompas uterinas, na verdade, elas eram um nome assim mais antigo e deixou de se usar um pouco elas. Hoje é mais chamado de tuba uterina ou oviduto. Essas tubas uterinas, elas têm um papel bem importante. É dentro delas que acontece a fecundação, no terço médio da tuba uterina. Elas ligam a estrutura do útero à estrutura das gônadas femininas, que são os ovários. Então, o que o ovário faz? O ovário faz duas coisas. Ele vai fazer a liberação de hormônios. Então, aqui, quais são os hormônios liberados pelos ovários? Os hormônios são o estrogênio e a progesterona. A gente não pode esquecer que o ovário só vai funcionar por estímulo de hormônios que vem da hipófise da mulher, chamados
LH e FSH. Então o FSH e o LH estimulam o ovário trabalha e aí libera esses hormônios. E através desses hormônios, a mulher vai ter também a ovulação. Tudo isso é papel desenvolvido pelo ovário. Então, sai de dentro do ovário um óvulo em desenvolvimento, fecunda no terço médio, migra para dentro do útero e se implanta na parede do útero. Dentro da parede uterina, a gente vai ter a presença de uma membrana chamada endométrio. Essa membrana do endométrio, então, cresce e se desenvolve ao longo do mês e é justamente nela que vai se implantar aquele óvulo que vai estar fecundado. Se ele não estiver fecundado, ele desce embora porque toda essa membrana do endométrio descama junto e vai tudo embora, formando o fluxo menstrual. Teoricamente, o óvulo está passando aqui nesse espaço, que é o terço médio da tuba uterina, mais ou menos no 14º dia do ciclo menstrual da mulher. Então, é justamente isso que se deve evitar para não haver fecundação. E aí, quando finaliza o ciclo menstrual, no 28º dia do ciclo, toda essa membrana escoa e vai embora. Tendo isso como base de conhecimento, sem explicar nada de forma mais aprofundada, a gente pode definir que existem alguns métodos que servem para evitar processos de fecundação e de gravidez, ou seja, os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais femininos. Primeiro, coito interrompido. Significa interromper o aparelho reprodutor de funcionar na hora H, né? Que é a mesma coisa que para o homem. Está lá tendo a relação sexual, o pênis está alojado aqui dentro, na hora da relação sexual acabar, ou seja, do homem ejacular, tira o pênis ali de dentro. É arriscado, não se deve fazer. E outro, não evita doenças sexualmente transmissíveis, o que para as mulheres é sempre mais grave que para os homens, porque é mais fácil das mulheres terem doenças. Segundo, camisinha. Esse aqui eu vou até circular, tá? Que é o único de todos os métodos aqui, ó, que nós vamos ter, que pode evitar doenças sexualmente transmissíveis. Os outros só evitam gravidez. Nesse caso, então, a camisinha, ela é uma camisinha feminina diferente da do homem, ela é colocada com uma borda do lado de fora e aí o resto dela vai ficar toda ela aqui para dentro. Ó. Fica como uma espécie de um saquinho que fica introduzida lá para dentro. A mulher mesma coloca e aí quando esguicha os espermatozoides lá dentro, eles não atravessam aquele saquinho. É como se fosse a camisinha masculina, só que nesse caso ela é maior e fica introduzida pela própria mulher. A camisinha feminina tem uma eficácia tão grande quanto a masculina, desde que bem posicionada, e ainda ela não é muito usual porque é meio desconfortável, assim, né? Ela é muito grande, acaba ficando, né, meio mal colocada, e ainda ela é bem mais cara que a masculina. Então é mais válido o uso da masculina, embora a eficácia das duas seja exatamente a mesma. Além disso, a gente ainda tem o diafragma. Aqui começam a entrar uns métodos mais importantes. O diafragma hoje já não é mais usado assim com tanta frequência. O que era o diafragma? Era um balãozinho que era colocado aqui assim, ó, de borracha, criando uma tampa, né, que impedia a passagem dos espermatozoides. Então ele era colocado ali, normalmente era passado na borda dele uma pomada espermicida, caso o espermatozoide resolvesse dar uma volta pelo lado e tentar passar, ele encontraria essa pomada e ia acabar então morrendo, porque é uma pomada que é uma toxina para os espermatozoides. Então o diafragma poderia ser removido, lavado, esterilizado, colocado e usado de novo. Tem uma eficácia relativamente boa, mais ou menos 70%, mas 30% ainda é um índice muito grande de chance de gravidez. Por isso que ele deixou de ser utilizado dos anos 70 até hoje, né? Então diminuíram bastante o uso dele. Além desse diafragma, o DIU, também chamado de dispositivo intrauterino. Hoje, inclusive, existe uma coisa chamada de DIU hormonal. O que é o DIU? É um equipamento em forma de T que é colocado dentro do útero. Ele é pequenininho, tá? E ele tem, às vezes, uma molinha que é feita de cobre, de estanho, de algum tipo de metal que vai liberando substâncias, ele vai decompondo lá dentro e acidifica o meio, criando uma reação de defesa do útero. É como se o útero estivesse contaminado, ele estimulasse o sistema imunológico da mulher a combater o que cai ali para dentro. Aí, se o espermatozoide entra, os anticorpos da mulher vão lá e comem e matam os espermatozoides. Essa é uma hipótese. E a segunda, como o DIU, ele pode ter aqui dentro, assim, ó, uma molinha, ele pode eventualmente ter na sua constituição hormônios e acabar, através desses hormônios, inibindo também a ovulação, fazendo com que mexa com um processo químico todo hormonal de controle feminino que a mulher vai ter. Então ele impede também o processo reprodutivo. Primeiramente, o DIU, ele não é muito aconselhável para mulheres que ainda não tiveram filhos,
porque o colo do útero é meio fechado, ele pode machucar no entrar. Segundo, ele só deve ser colocado por um médico. Terceiro, ele pode ficar por um período bem longo de tempo, tá? De 3 a 5 anos. Mas o médico tem que colocar e o médico tem que remover. É o mais indicável, pelo menos, para evitar que aconteçam problemas do DIU ficar mal posicionado. Porque já teve vários casos de crianças que nasceram com o DIU preso no corpo, né? Criando malformações por causa da presença dele. Então, é aconselhável para mulheres que já tiveram filhos e que realmente não querem mais ter filho, porque caso seja necessário abortar aquela criança, o prejuízo vai ser menor, embora, né, tem toda a questão psicológica. Além desses, a gente tem alguns que são chamados de métodos irreversíveis. Como lá no homem tinha a vasectomia, na mulher tem a chamada laqueadura de tubas uterinas ou ligadura de trompas, que na verdade é o seguinte: interromper aqui, ó, a passagem, como é no caso do homem, só que no homem é lá no canal deferente e aqui é na tuba uterina. Isso cria uma interrupção na passagem para o óvulo, evitando que ele atravesse do ovário até dentro do útero. Isso já eliminaria a possibilidade da mulher acabar engravidando, né? Então, tem como refazer e reconstituir? Até tem, mas normalmente é mais complicado, assim como no caso do homem também. Então são processos cirúrgicos, né, invasivos, não é uma coisa muito assim, legal de fazer se não for realmente necessário. Além da laqueadura, métodos convencionais. Um método que até uns anos atrás era o único que a Igreja Católica, especialmente, aceitava, chamado método da tabelinha. O que era o método da tabelinha? Era tu acompanhar pelo calendário. Então, a gente sabe que, teoricamente, a mulher vai ter o 14º dia do seu ciclo menstrual, que é chamado de dia fértil. Ou seja, esse dia fértil é o dia da ovulação. Então, o que acabava acontecendo? O 14º dia, ou o dia fértil, era o dia que se marcava no calendário, ou que chamavam de tabelinha, né? Marcava no calendário dizendo, ó, esse é o dia que vai estar ovulando, então não dá para ter relação sexual nesse dia, porque é o risco maior de engravidar. Funciona. Funciona, até hoje funciona. Tem um monte de mulher que ainda usa ele. Só que, na verdade, até os aplicativos de celular hoje em dia usam isso como referencial. Só que, na verdade, a grande problemática do negócio é que nem todas as mulheres são iguais. Na verdade, cada mulher é uma, individual e diferente, inclusive quimicamente. Considerando isso, o grande problema é que isso aqui não funcionava 100% das vezes. E aí tinha algumas vezes que tinham mulheres que acabavam engravidando. Por quê? Porque ovulavam fora do 14º dia. Então, para ter mais margem de segurança, hoje a gente chama isso, em vez de dia fértil, de período fértil. E aí, por garantia, assim, por saber o quanto vive um espermatozoide, que são cerca de 48 horas, e o quanto vive um óvulo, que são cerca de 48 horas, então, assim, 2 dias para menos, 2 dias para mais, a gente definiu que hoje, assim, para ter margem maior de segurança, pelo menos, assim, do 14º dia do ciclo até mais ou menos ali o 17º, 18º dia do ciclo, incluindo então o 14º, é o período fértil. Então, quando as pessoas seguem só esse mecanismo aqui, basicamente o que elas vão fazer é, a mulher conta a partir do primeiro dia que ela começou a menstruar, dentro de um ciclo menstrual, e ela conta lá 11 dias. Quando der o 11º dia, ela para. Até o 18º, ela não pode ter relações sexuais, obviamente que não tenha camisinha, pelo fato de que ela pode estar ovulando e tem risco de engravidar. Mais uma vez é importante lembrar, de todos esses mecanismos até agora vistos, a única coisa que vai acontecer é protege contra a gravidez, mas não protege contra doenças sexualmente transmissíveis. O único que protege contra DST é o uso de camisinha. Aí, esse então é um mecanismo chamado método da tabelinha. É basicamente em cima dessa ideia que trabalha o uso de pílulas, né? Então, daqui para frente a gente começa a falar basicamente de métodos, todos eles hormonais. Então, aqui, ó, da pílula para frente, tudo isso aqui são métodos químicos. Então, nós tínhamos, com camisinha, com laqueadura, métodos de barreira, né? Criava uma barreira física. Até o diafragma também é um método de barreira. Agora, daqui do 7º até o 13º tipo de estrutura ou método anticoncepcional são mecanismos químicos. A pílula oral ou pílula diária, né, aquela comprimidinha que a mulher vai tomando, ele na verdade vai monitorando o teu organismo, dizendo para ele todo dia, ó,
vai tranquila porque já tem a substância. Então, o corpo da mulher, basicamente, pelo uso da pílula, ele é inibido a liberar os hormônios que promovem a ovulação. Então, o que acaba acontecendo é que, normalmente, tem pílulas de FSH e LH, às vezes até mesmo de progesterona, que vão inibir a hipófise de liberar esses hormônios e, portanto, não vai haver a produção, normalmente, do óvulo que vai ser liberado. É normal também a gente ter estrogênio e progesterona nas pílulas, essas são as pílulas mais convencionais, e aí isso garante que a mulher, por causa da ingestão da pílula, não precisa fabricar os hormônios. Então, isso mente para o organismo da mulher, fazendo com que ela não precise fabricar nada. Inclusive, ela não ovula. Então, quando corta a pílula, que é quando termina a cartela, o organismo acha, beleza, acabou, e aí ocorre o fluxo menstrual. Só que a menstruação vai ser basicamente, então, as paredes do endométrio, que foram criadas artificialmente e não tem óvulo junto. Então, sai só o endométrio sem óvulo, certo? Ainda, pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, normalmente, é um método emergencial, né? Tipo assim, a pessoa teve uma relação sexual e por garantir, vou tomar para evitar uma gravidez. O que acontece? É uma taxa normalmente de progesterona muito elevada. Aí o que acontece é que toma depois da relação sexual, se aconselha no máximo até 72 horas depois já perde eficácia, então até 72 horas é aconselhável. Tomou, dá um pico de progesterona e quando cai a taxa de progesterona, despenca o endométrio. Esse é o tipo de mecanismo mais normal. O que pode acabar acontecendo então é que, muitas vezes, isso evita a fecundação ou evita a permanência de um feto possível que ficaria ali dentro. Algumas vezes a pílula do dia seguinte pode inclusive ter mecanismos que inibam o processo de ovulação e por consequência então a atividade de fecundação. Fora a pílula do dia seguinte, a gente vai ter mini pílula e também a R1486 chamada de pílula contragestacional. São pílulas que apresentam volumes menores de hormônios, mas com taxas de hormônios que inibem a hipófise de trabalhar, fazendo com que não aconteça a ovulação. Então, são pílulas que atrapalham o mecanismo todo de ovulação, inibindo, então, pela via hormonal, a liberação de hormônios que fariam a mulher ovular. Então, eles acabam, por tabela, inibindo a ovulação. O anel vaginal, normalmente é um anelzinho de borracha, colocado aqui assim no fundo da cavidade vaginal, que libera substâncias químicas que inibem a fecundação e também liberam hormônios evitando a ovulação da mulher. Esse método ele não é muito usual porque depende da mulher ficar introduzindo aquele anel de borracha lá e ficar andando com ele por um tempo, né, para garantir a liberação de hormônios mínima necessária. Tem adesivos que fazem isso também, né, adesivar a pele para liberar hormônios, mas aí também tem a questão do adesivo ser uma coisa meio desconfortável. É que nem tu andar com um curativo grandão o tempo inteiro. Além desse, a gente vai ter as injeções. Nem toda mulher consegue suportar muito legal o efeito colateral que as injeções têm, que pode vir desde dores nos seios, até mesmo enjoo, vômito, crescimento de pelos meio anormal e mudanças de humor. Então, o que acaba acontecendo com a injeção é, na verdade, a introdução no sistema circulatório de estrogênio e progesterona sintéticos, fazendo com que o corpo da mulher fique com um período mais longo, de 1 mês a 3 meses, sem ter que usar anticoncepcionais. Lógico, pode ter esses efeitos colaterais, né? Às vezes ter sintomas, como dores pelo corpo e tal. Quando acontece isso, então, para as mulheres que tomam a injeção e são bem tolerantes às substâncias químicas, ela fica durante todo esse período, vamos dizer assim, protegida pela ação desses hormônios. O que deve se cuidar é que, quando está chegando ao final do período, há uma probabilidade de haver uma oscilação hormonal. Então, seria legal que nesses dias a mulher usasse a camisinha como um método auxiliar, vamos dizer assim, para evitar uma possível gravidez sem querer. E então, os implantes. O implante, ele normalmente é um micro canudinho que é colocado sobre a pele, normalmente com progesterona dentro, que fica liberando progesterona, inibindo então que a mulher vá ter o escoamento do fluxo menstrual, evitando então uma possível menstruação e tranca o processo de circulação de hormônios, fazendo com que então pare todo o fluxo menstrual nesse período. Então a gente deve lembrar o seguinte, que desses métodos aqui, o de todos eles, o mais usual, o mais importante que a gente deve usar com frequência é a camisinha. E em segundo lugar, o que é mais utilizado assim, de forma genérica é o DIU, desses métodos de barreira, e então o uso de pílula normal, pílula oral, né, de uso diário e contínuo durante o período do ciclo menstrual. Agora, como funciona esse
mecanismo todo hormonal da mulher ao longo do mês para que a gente possa entender melhor como funcionam esses métodos químicos. Então, o ciclo ovulatório feminino, na verdade, precisa ser entendido através de uma série de reações químicas que estão interligadas. Reações hormonais que são liberadas pela hipófise e também pelos ovários. Então, a gente tem aqui um gráfico que exemplifica todas essas fases. Primeiro, os ovários vão liberar alguns hormônios, a hipófise vai liberar alguns, vai ter um desenvolvimento X do endométrio. Então, primeiro, na primeira linha nós temos aqui o desenvolvimento dos hormônios hipofisários. A gente deve lembrar que o aparelho reprodutor feminino ele funciona tecnicamente em torno de 28 dias do seu ciclo completo menstrual. Então, para mais ou menos ficar mais fácil de entender, o que acabou acontecendo foi que a gente deu um jeito de forçosamente colocar dentro desses 28 dias, através da pílula anticoncepcional, que na verdade ela simula justamente os 28 dias de ciclo menstrual. Mas, para aquelas mulheres que não tomam, em tese, o ciclo deveria funcionar assim. O que acaba acontecendo? A gente sabe que do primeiro dia ao sétimo dia é a fase onde a mulher está menstruando. Então, teoricamente, o que está acontecendo com o tamanho do endométrio dela nesse período do primeiro ao sétimo dia? Do primeiro ao sétimo dia é a fase onde a mulher está menstruando. Então, é o período onde o endométrio está diminuindo de tamanho. Isso é aquela camada que fica dentro do útero. Quando terminou no sétimo dia o ciclo menstrual, ou seja, o fluxo acabou, recomeça uma construção nova de um novo endométrio para o próximo mês. Então, do sétimo até o 28º dia, essa mulher deve estar reconstruindo seu endométrio. Então, ele vai aumentar de tamanho. Justamente por isso que em volta, no entorno do sétimo dia, a taxa de estrogênio está mais alta. Por quê? Porque é ele que estimula a fabricação do endométrio. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que a mulher fica durante 28 dias num fluxo contínuo de destrói endométrio, reconstrói endométrio. Se engravidou, mantém endométrio alto. Se não engravidou, cai endométrio e começa tudo de novo. Então, isso tudo acontece da seguinte forma. A gente sabe então que do dia 1, do primeiro dia do ciclo até o sétimo, está menstruando, do sétimo para frente recomeça um novo ciclo. Então, entre o sétimo e o 14º deve estar acontecendo a maturação de um novo óvulo. Então, dentro dos ovários das mulheres, de forma intercalada entre o lado direito e o lado esquerdo, vai ter um amadurecimento de um folículo ovariano. O folículo ovariano é essa estrutura que fica dentro do ovário e que tem lá dentro dele um ovócito 2. A hora que está pronto para sair, aquele folículo arrebenta e larga um ovócito. Então, é intercalado. Mês do lado direito, mês seguinte do lado esquerdo. E vai alternando, mês sim, mês não, tá? De um para o outro. Então, o que acaba acontecendo? Dentro de um mês, o que acaba acontecendo é o seguinte. Terminou o fluxo menstrual, então o que acaba acontecendo é que a mulher, aos poucos, ela vai ter uma leve elevação do hormônio FSH liberado pela hipófise, chamado hormônio folículo estimulante. Esse FSH, então ele vai lá no ovário e estimula um folículo a começar a desenvolver, ou no direito ou no esquerdo, depende de qual que está funcionando aquele mês. Aí o folículo começa a crescer. Só que à medida que o folículo começa a crescer, essa bolha começa a crescer, ele começa a secretar estrogênio. Então começa a elevar a taxa de estrogênio. Quando começa a elevar a taxa de estrogênio, o que acaba acontecendo é que o estrogênio vai ter dois tipos de papéis. O primeiro, vai lá na hipófise e diz, precisamos aumentar a quantidade de LH. E segundo, vai lá no útero e indica, precisamos aumentar o tamanho do endométrio. Por isso que o endométrio dá uma alavancada de crescimento. Então, quando o estrogênio faz isso, lá na hipófise, a mulher então começa a elevar muito a quantidade de hormônio luteinizante. Neste dia, quando aumenta muito a quantidade de LH, porque o estrogênio avisou que tinha que aumentar, a hipófise libera muito LH, tem um pico de LH bem no 14º dia ou no entorno do 14º dia. O que acaba acontecendo? O aumento do volume de LH vai lá no folículo que estava em fase de crescimento e arrebenta ele. Quando arrebenta ele, então o folículo rompe, o ovócito 2 cai para dentro da tuba uterina e começa a migração lá por dentro. Então, quando acontecer esse tipo de coisa, rompe-se o folículo, libera o ovócito 2, que não é um óvulo pronto ainda, não é um óvulo em fase de formação, e esse ovócito segue o trajeto dele agora por dentro da tuba uterina, esperando que o espermatozoide encontre ele. O que acontece então com esse pedacinho aqui que era o folículo?
Nesse pedacinho, que era o folículo, a gente vai ter o que sobrou dele arrebentado, se transformando em um corpo degenerativo, um corpo que vai se desmanchar. Então, até essa fase, aonde o folículo está crescendo e está pronto para arrebentar e liberar o ovócito, a gente vai ter uma fase de crescimento de folículos, por causa da taxa de FSH, que está um pouquinho mais alta. Por isso, é uma fase onde eles proliferam, chamado de fase proliferativa. A partir do momento que algum dos folículos arrebenta, ele começa essa fase de degenerar. E quando ele começa a regredir e encolher, esse folículo rompido, ele começa então a se transformar numa estrutura chamada corpo lúteo. Então inicia a fase lútea ou a fase do corpo lúteo, que é responsável então por secretar um hormônio. Por isso, daqui para frente, a partir da formação desse folículo rompido, o folículo rompido se transforma em um corpo lúteo. O corpo lúteo secreta um hormônio, então ele vai começar a secretar das próprias paredes então do ovário a progesterona. Então, a partir da ovulação, que se deve dar no dia 14, no 14º dia, inicia um aumento na taxa de progesterona. Então, essa é chamada de fase secretora. Significa que o corpo lúteo secreta a progesterona. Então, a progesterona mais elevada, ela tem um papel de fazer esse endométrio grandão aqui, ó, ficar bem preso às paredes uterinas. Então, a progesterona atua diretamente sobre o endométrio, fazendo com que ele fique bem agarrado e preso às paredes uterinas. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, na prática, o FSH estimulou o folículo e começa a desenvolver. O folículo começa a secretar estrogênio. Aí, o estrogênio, ele começa então a estimular a hipófise a liberar o LH. Quando liberou o LH, rompe o folículo. Então, o estrogênio faz liberar LH, a hipófise, e aí acontece a ruptura folicular. Isso nós chamamos de ovulação. A ovulação vai fazer com que o folículo rompido se transforme em corpo lúteo. Esse corpo lúteo formado secreta progesterona. Lembre que o corpo lúteo faz parte da parede do ovário. Aí, a progesterona, depois do 28º dia, que é o último dia do ciclo, teórico, né? Se mantiver em alta, significa que a mulher está grávida, então a própria formação do embrião estimula a mulher a continuar fabricando progesterona. Aí o embrião que se desenvolve com a placenta vai começar a liberar um segundo tipo de hormônio chamado beta-HCG, o hormônio da gonadotrofina coriônica, significa um hormônio do feto. Quando acontecer isso aí, esse beta-HCG faz a mulher continuar produzindo progesterona para manter essa parte do endométrio grudado. Então, o que acaba acontecendo? A progesterona atua sobre o endométrio. Se tiver em alta, o endométrio segue preso, significa que a mulher está grávida. Se a progesterona cai, o que acaba acontecendo é que, não tendo quem segure o endométrio, despenca tudo e aí inicia a menstruação. Então, depois do 28º dia do ciclo, nós simplesmente podemos identificar através da taxa de progesterona se a mulher está grávida ou não, que é o que normalmente acontece com aqueles testes de gravidez, teste rápido, onde a mulher faz xixi e molha o testezinho ali e aparece taxa de progesterona elevada demais, significa que a mulher está com ela em alta, então ela está grávida. Taxa de progesterona baixa demais, significa que ela vai menstruar. Então, o que acaba acontecendo? Quando finalizou o dia 28, o 28º dia do ciclo, teoricamente, FSH, LH, progesterona e estrogênio estão em baixa. E a mulher vai recomeçar tudo. Então, até que ela termine isso aqui, vai levar ali uns 2 dias, aí despenca todo o endométrio, ou seja, ele sangra até cicatrizar tudo, e aí sangra até no máximo o 7º dia. E aí recomeça todo o ciclo. Sendo assim, teoricamente, a gente sabe que a mulher, entre o 11º e o 18º dia, é o período onde ela, teoricamente, deve estar ovulando. Lógico, do ponto de vista prático, deve ser no 14º dia. Por quê? Por causa do pico de LH, que é quem rompe aquele folículo. Mas como a gente faz para enganar, então, o corpo da mulher? A gente engana através do uso de pílulas. Então, o funcionamento das pílulas, de forma gráfica, é o seguinte: enquanto a taxa de progesterona está alta e a taxa de estrogênio também está alta, o corpo da mulher entende 2 coisas. Primeiro, mensagem de estrogênio: temos que fabricar endométrio. Aí fabrica, ele cresce. E a segunda mensagem, que é da progesterona, dizendo: temos que grudar esse endométrio. Então, gruda e está bem preso. Então,
esses dois hormônios aqui, que são aqueles que realmente a gente tem muito frequentemente dentro das pílulas. O que eles fazem? O estrogênio diz, fabrica endométrio. Então o corpo da mulher fabrica. Progesterona, o que ela diz? Fica em endométrio e gruda o endométrio nas paredes do útero. Quando chega no último comprimido da cartela, normalmente a mulher vai fazer uso da seguinte forma. Terminou de menstruar, começa a tomar comprimido. O mais comum é 21 comprimidos, tem uns de 24, mas 21 comprimidos ele toma do 7º dia, que é onde terminou a menstruação, até o 21º dia. O que acontece? Como ela está fazendo uso contínuo de comprimido, um por dia, a taxa de progesterona e de estrogênio, a taxa de progesterona e a taxa de estrogênio se mantêm iguais, exatamente iguais, ao longo desses 21 dias. Quando ela corta o uso da pílula no 21º dia, tomou o último, o que acontece? Do 21 ao 28, são aqueles 7 dias de intervalo. É para o corpo dela entender que caiu a progesterona, então não tem mais crescimento do endométrio, e caiu o estrogênio, então não tem ninguém fabricando endométrio. O que acontece com o endométrio? O endométrio cai. Então, nesse período do 21º ao 28º dia, é o que deve acontecer. Deve cair no endométrio, e aqui nós devemos ter fluxo menstrual. Então, isso é o uso de pílula contínua, de pílula normal. Agora, e a pílula do dia seguinte? Bom, a pílula do dia seguinte ela vai fazer o seguinte, ela vai fingir para a mulher que esse 21 chegou antes. Por exemplo, se a mulher teve uma relação sexual no meio do caminho aqui e pensa, e agora, vou engravidar? O que ela faz? Toma a pílula do dia seguinte que tem níveis hormonais absurdamente altos. Então, ela faz essa taxa de progesterona ter um pico e cair, e a taxa de estrogênio ter um pico e cair. Aí o que acaba acontecendo? O corpo da mulher entende, quando dá esse pico e despenca de uma hora para outra, que o 21º dia não é lá, que o 21º dia é aqui. Não interessa que dia do mês venha a ser, vai cair. E quando cai a taxa de progesterona, qual é a primeira informação que chega ao corpo da mulher? Acabou o ciclo, então solta tudo. E aí normalmente acaba forçando uma menstruação antes do previsto, alguns dias antes do normal. Então, isso seria o normal do funcionamento da pílula do dia seguinte. Então, a gente deve cuidar bastante com essas linhas que crescem e decrescem aqui. O ideal seria saber essa sequência toda de funcionamento. Mas, eu normalmente sugiro assim, tente lembrar do gráfico de duas coisas. Primeiro, que a progesterona tem que estar em alta no fim, então a linha da progesterona é a única alta no final do ciclo. E a linha mais alta, o pico mais alto no 14º dia, que é o da ovulação, que é o pico do LH, que é o hormônio responsável pela liberação do hormônio da ovulação. Então, o que a gente pensa? LH no 14º dia, pico alto. Progesterona no 28º dia, está em alta. Se os dois estiverem caindo, aqui significa que vai acontecer a menstruação e aqui significa que já ocorreu a ovulação.